Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 919. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 28 minutos da terça-feira, 26 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado o professor Bagdadi, apesar de suas esperanças, ele não conseguiu lograr êxito em remover tarifas. Além disso, temos Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 919. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que está aqui junto com a gente nessa live no YouTube, né, de onde sai a gravação, e também a todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio de terça-feira à noite. E Daniel Souza, para começar esse episódio, eu queria falar sobre uma nova treta que está rolando nos Estados Unidos. O nome dos Estados Unidos, aliás, é treta, né, Daniel? A gente tem tido aí, enfim, desconfortos aqui e acolá. E agora Donald Trump aprontou mais uma, Daniel. Tentou demitir uma pessoa que não pode ser demitida. Me conta aí. Tanguy, o presidente Donald Trump anunciou que demitiu. Ele anunciou dessa forma, que ele tinha demitido a governadora, né? Esse é o termo que os americanos acabam utilizando para diretores do Banco Central. Então ele demitiu a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, alegando conduta enganosa e potencial atividade criminosa, com base em acusações de que ela teria cometido fraude hipotecária ao declarar propriedades diferentes como residência principal no ano de 2021. A lei do Federal Reserve de 1913 exige que um governador, que um diretor do Banco Central, só possa ser removido por justa causa. Trump não apresentou provas formais e esse tipo de remoção nunca havia acontecido na história do Federal Reserve. A Lisa Cook afirmou que a demissão é ilegal e disse que não vai sair. Disse que não vai renunciar e que continuará exercendo suas funções normalmente. O Federal Reserve, a instituição, disse a mesma coisa, que ela segue normalmente exercendo as suas funções junto à instituição. O seu advogado, o advogado da Lisa, declarou que vai entrar com uma ação judicial qualificando como ato ilegal e intentando ter uma guarita ali jurídica para evitar qualquer tipo de avanço adicional do presidente Trump. E claro que isso gerou um certo choque em muita gente, na medida em que nós temos o Donald Trump cruzando mais uma linha, mais uma barreira absolutamente perigosa e atacando frontalmente a autonomia do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. A gente sabe que o Banco Central dos Estados Unidos tem sido um incômodo para o Trump, porque ele não manda no Fed e isso o incomoda profundamente. Eu queria registrar que o Federal Reserve ele tem ali um comitê que decide a taxa de juros, que é composto por 12 membros. 7 são os chamados ali governadores, dentro dos quais a Lisa Cook se inclui. Esses são membros efetivos, digamos assim, eles estão ali por um determinado mandato. E você tem outros 5 membros que são rotativos, que acabam sendo representantes dos 12 Feds regionais que existem nos Estados Unidos. A Lisa, aliás, como outros governadores efetivos do Federal Reserve, ela tem um mandato de 14 anos. Ela foi colocada no cargo em 2024 pelo presidente Biden e o mandato dela ainda duraria até 2038. É importante registrar que quando você escolhe um presidente do Fed, você não pode escolher quem você quiser. Você tem que escolher necessariamente algum dos governadores que está lá, alguns dos membros que está lá.
E aí o presidente do Fed vai ter um mandato de 4 anos e esse mandato ele é renovável. A ideia, inclusive, é que você tenha a troca de governadores a cada 2 anos. O mandato é de 14, a cada 2 anos você vai trocando um. E vai trocando bem devagarinho ao longo do tempo, justamente para que haja continuidade na política monetária dos Estados Unidos. O Powell, por exemplo, que é o atual presidente do Fed, que aliás foi colocado como presidente do Fed pelo Trump, ele tinha sido indicado como governador, como diretor do Fed, pelo Obama. Então, o Trump ele escolheu alguém que já estava no board ali do Fed, como a regra acaba estabelecendo. No Brasil, muitas vezes, a gente acha, nossa, o Banco Central brasileiro tem muita autonomia, e realmente tem muito mais autonomia do que no passado, mas todos os diretores do Banco Central brasileiro são trocados em 4 anos, no intervalo de tempo de 4 anos. No caso dos Estados Unidos, a troca acontece a cada 14 anos, a troca completa. É importante também registrar que o secretário de Comércio, o Lutnick, afirmou que a diretora do Fed, a Lisa Cook, deve deixar o cargo depois de ter sido demitida e ela tem que rezar para não ser presa, o que foi claramente uma dura ameaça. Eu queria registrar também que no dia 1º de agosto, no início desse mês, uma outra diretora do Banco Central, a Adriana Kugler, deixou o cargo. Ela, inclusive, anunciou que sairia no dia 8 de agosto, anunciou no dia 1º que sairia no dia 8 de agosto e realmente saiu. Ela tinha mandato até 2026, ela anunciou que não queria mais continuar e retornou às suas atividades na Universidade de Georgetown. Então, dessa forma, ela estava muito incomodada com a pressão que estava sendo exercida pelo presidente Donald Trump e é importante registrar, uma vez mais, que o Powell já foi ameaçado de demissão algumas vezes. Só para registrar também, Lisa Cook, ela é economista pela Universidade de Oxford e tem doutorado pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ou seja, é alguém que tem um currículo mais do que necessário para ocupar esse posto. Agora, o que me chamou a atenção nisso tudo, Daniel, é que a gente está falando sobre um motivo para a demissão, que é um motivo absolutamente bizarro, né? Assim, forneceu 2 endereços diferentes em 2021, sabe? E eu não tenho como deixar de pensar, Daniel, que a decisão do Trump de demitir especialmente a Lisa Cook se deve à cruzada que ele vem travando contra a ideia de diversidade. Nem todo mundo que está ouvindo o jornal já viu a Lisa Cook, mas ela é negra, ela é uma mulher negra retinta. Então, me parece que a ideia, isso que o Daniel falou agora da formação dela é algo importante, porque pode dar a impressão de que ela está lá por conta de uma política de diversidade, de inclusão. Ele sempre fala que o governo do Biden gostava de fazer esse tipo de média e que isso tem que acabar nos Estados Unidos. Então, ele se voltar exatamente contra uma mulher, e não apenas uma mulher negra, me parece que também pode ter, aliás, para mim me parece bastante nítido que esse é um elemento que está ali porque ele poderia ter voltado as atenções dele contra várias pessoas, mas é um recado que ele está passando de que, olha, na minha presidência, políticas de diversidade não serão levadas em consideração e poderão ser revertidas. Eu vou fazer a vida dessa galera um inferno. Ele sabe que não pode demiti-la, Daniel. Ele sabe que não pode demiti-la. Ele sabe e mesmo assim ele demite com a esperança de que ela também fale assim, quer saber? Não preciso disso, é o seguinte, um abraço, e ela saia, e dessa maneira, portanto, você reverta uma política de diversidade que vinha sendo promovida anteriormente, o que não é verdade. Ela não está lá por conta de uma política de diversidade, ela está lá por conta do currículo dela, da especialidade que ela construiu ao longo da carreira dela. E me chamou particularmente a atenção a reação do Fed, dizendo, é uma medida legal, ela não vai sair. Você não tem poder para demiti-la, ainda mais dessa maneira, então ela vai continuar no cargo dela. Até porque muita gente levantou a possibilidade do Trump estar fazendo um teste. Se eu conseguir demiti-la, por que eu também não posso demitir o presidente? Demite o Powell também. Arruma uma justificativa qualquer, manda o Powell embora. Você, nesse sentido, estaria uma vez mais fazendo um exercício. Você está tentando alargar o seu poder. O Trump tem feito isso sistematicamente ao longo dos últimos meses. As tarifas. O Trump não pode fazer o que ele está fazendo com as tarifas. Ele utiliza um argumento emergencial. Não tem emergência nenhuma. Porque eu vou colocar a tarifa no Brasil porque o Brasil é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Isso é ridículo. Aliás, quando você fala isso em voz alta,
você vê como é ridículo o argumento que está sendo utilizado. Em diferentes situações, o Trump vai testando os limites do poder dele para largar os limites. É disso que se trata. E em muitos casos ele tem sido bem sucedido. No caso do Congresso dos Estados Unidos, você tem ali republicanos, né, parlamentares republicanos que se sentem muito acuados. Afinal, existe ali uma ameaça de que, olha, nas midterms eu posso colocar nas primárias um trumpista para competir com você se você não seguir os desígnios do Donald Trump. E você tem uma oposição, que é um partido democrata, que está rachado. Então, o Trump tem realmente nadado de braçada no Congresso. A Suprema Corte também não tem brecado muito o Trump. Os organismos de controle têm sido esvaziados por ele. Ele coloca um monte de gente que não é exatamente a pessoa mais habilitada para o cargo. Então, aquela pessoa passa a ter uma dívida de gratidão com o Trump em muitas situações. E dessa maneira ele vai ampliando os seus poderes e vai flertando aí com um nível de autoritarismo que os Estados Unidos jamais experimentaram. Agora, por falar aí em ampliação do poder, Daniel, tem um camarada que está tendo seu poder absolutamente esvaziado. Na próxima pauta eu quero falar sobre França. Daniel Souza, o primeiro-ministro François Bayrou, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro há cerca de 8 meses, né, depois da crise que levou à queda do antigo primeiro-ministro francês, também indicado pelo Emmanuel Macron. E o grande trabalho do François Bayrou, que aliás é o trabalho do governo Macron nesse momento, é tentar fazer o ajuste fiscal, né? Então existe um desafio enorme, que é fazer um ajuste fiscal de cerca de 40 bilhões de euros, algo que mexe com muitos interesses de muita gente, mexe com direitos sociais, mexe com uma série de garantias, e é um ajuste muito impopular, e a maneira pela qual vem sendo conduzido também é muito criticado. O François Bayrou, no entanto, Daniel, ele tem um mandato muito claro. O que o Macron demandou dele foi, meu amigo, o seu único trabalho é fazer o ajuste. Você dá seu jeito. Ah, mas vão reclamar, vão chorar. Tem que fazer o ajuste, eu não quero saber. Ele está sofrendo muita pressão e ele tomou um passo extremamente arriscado. Ele já passou por alguns votos de desconfiança, Daniel. Em todos ele sobreviveu ali meio na bacia das almas. Mas agora ele convocou um novo voto de confiança no dia 8 de setembro. E aí, Daniel, começou o momento no qual a galera começa a fazer as contas, né? Quem é que vai estar junto com ele, quem é que não vai? O nível de tensão chegou num ponto muito importante e vários partidos da oposição já disseram que, olha, agora a gente não vai salvar o cara. Então, vamos para as contas, Daniel. A França insubmissa tem 71 deputados, já disse que votará contra ele. O Partido Comunista tem 17, vai votar contra. O Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda, é um partido que tenta ali, muitas vezes, dialogar com o governo, né? O governo do Macron, um governo de centro, né? Um pouquinho mais para centro-direita ali. O Partido Socialista está ali meio que tentando fazer uma articulação, já disse que vai votar contra, tem 66 deputados. Os ecologistas, com 38, vão votar contra. Essa galera da esquerda / centro-esquerda. Na direita, a mesma coisa vai acontecer. O Rassemblement National, da Marine Le Pen, tem 123 deputados. Vão votar contra. A União das Direitas pela República não se manifestaram ainda, mas não dá para saber se eles vão votar contra ou se eles vão se abster. Mas certamente não vão vir em socorro do François Bayrou. Eles têm 15 deputados. A conta aqui, Daniel, é que você tem na Assembleia Nacional Francesa 574 deputados, 330, mais da metade, já se manifestaram que, olha, ou a gente vai votar contra, que é a imensa maioria, ou a gente vai no máximo se abster, ou seja, já seria suficiente para ele cair. Ou seja, Daniel já pode pegar o calendáriozinho aí e marcar, né, fazer o joguinho da forca. No dia 8 de setembro teremos um voto de desconfiança que muito provavelmente derruba o primeiro-ministro François Bayrou. Ele é o dead man alive, Daniel, é o homem morto que está andando, né? Mas é apenas isso. E, aliás, algumas coisas muito simbólicas que acontecem na política, né? No momento que ele foi subir para fazer um discurso no palanque hoje, né? Ali na tribuna, ele tropeçou e quase caiu, né? Uma cena até meio ridícula e tal. Mas é exatamente o que está acontecendo com ele. Ele está se segurando ali, mas ele vai cair a qualquer momento. E a gente teve, portanto, um desespero, né, ainda maior nos mercados, né, que viram que, olha, o ajuste não vai acontecer. Esse ajuste não tem nenhuma chance de acontecer, ao mesmo tempo que você tem partidos que entendem que o ajuste, ok, tem que ser feito e tal, mas há formas e formas de fazer o ajuste,
e fazem críticas muito duras ao François Bayrou pela condução. O sistema francês, Daniel, é muito interessante porque é um sistema que naturalmente tem uma figura central, que é a figura do presidente, mas o presidente ele tem sempre um cartucho que pode ser trocado. Então, ele coloca lá o primeiro-ministro é que vai apanhar. O que ele faz depois é que ele troca o cartucho, tira esse primeiro-ministro e coloca outro. A questão é que, se isso acontecer muitas vezes, como vem acontecendo, o governo não consegue fazer nada. Você tem um governo absolutamente travado, porque daqui a pouco tem um outro primeiro-ministro que vai ser, de novo, pressionado, vai ser jogado para um lado, jogado para o outro, e não tem qualquer governabilidade. Macron é presidente até 2027, então ele tem mais 2 anos de mandato, pouco mais de 2 anos de mandato, mas você tem um governo que está absolutamente paralisado na França, Daniel. Então, sem muita chance da gente ver uma França que ande com as suas pautas, quaisquer que sejam elas, ao longo dos próximos meses. Aliás, é assustador observar a reação dos mercados, né, Tanguy? Porque você teve uma queda importante na Bolsa de Paris, você teve entre as maiores quedas a dos principais bancos franceses, como é o caso do BNP e também do Société Générale. Você teve quedas fortes, o rendimento dos títulos franceses subiu bastante, ou seja, o mercado está exigindo juros maiores para financiar o governo francês, inclusive com um descolamento importante entre os juros pagos pelo Tesouro francês e pelo Tesouro alemão. No caso, o Tesouro francês pagando juros bem mais altos. Agora, Daniel, no meio desse desespero econômico pelo qual vem passando a França, a Europa de uma forma geral, né? A Alemanha também tem discussões muito acaloradas, né, sobre o que fazer com endividamento, corte fiscal, o que vai fazer e tal. No meio disso tudo, Daniel, temos um alento, que é a possibilidade que você tem de usar a super promoção da Insider. Não dá para resolver a questão fiscal dos países, Daniel, porque está complicado, mas você pode aproveitar a super promoção da Insider. O Petit Jornal foi escolhido generosamente pela Insider, Daniel, para ter uma promoção que poucos canais estão tendo, mas o link do que está lá na descrição desse episódio do Petit Jornal está lá com uma promoção exclusiva, né, para alguns poucos canais, inclusive o Petit Jornal. Você pode participar de uma promoção, Daniel, na qual você compra 2 camisas tech t-shirt masculinas, com gola U, como essa aqui que a gente está usando. Você que está assistindo a gente no vídeo, está vendo a gente com as nossas tech t-shirt aqui, você ganha uma cueca boxer performance. Ou uma segunda promoção para as mulheres, comprando 2 perfect top, você ganha uma calcinha brief. Então, está interessado na Insider? Pô, mas não sei, será que vale, será que não vale? Aproveite essa promoção, uma excelente maneira de você conhecer algumas das peças mais amadas, né, do catálogo da Insider Store, utilizando o link que está na descrição desse episódio. Imperdível, gente. Cliquem no link do descritivo, conheçam os produtos da Insider Store. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. A Insider, ela oferece produtos de qualidade e em condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Avançando para a próxima pauta, eu queria registrar que Donald, sempre ele, Trump, ameaçou tarifas adicionais contra países que venham a adotar impostos digitais ou regras que afetem grandes empresas de tecnologia americana. O motivo alegado pelo Trump é que esses impostos discriminam empresas dos Estados Unidos enquanto favorecem gigantes tecnológicas da China. Você tem implicações ali muito evidentes para o Reino Unido, né, que cobra ali um imposto sobre serviços digitais, e também sobre a União Europeia, por conta do Digital Services Act e também o Digital Markets Act. A Comissão Europeia rapidamente respondeu, defendendo a soberania fiscal e o direito de regulamentar atividades econômicas no território europeu. Aliás, a União Europeia busca estabelecer um imposto corporativo mínimo para evitar evasão fiscal de grandes empresas de tecnologia. É importante lembrar sempre que os CEOs das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos estavam todos na posse do Donald Trump. Então, existe ali uma proximidade muito grande e o Donald Trump pega aí essa bandeira dizendo que, olha, se você quer tributar as minhas empresas de tecnologia, se você quer regular as minhas empresas de tecnologia, você está, veja você, ameaçando a segurança nacional dos Estados Unidos e, consequentemente, eu posso te tarifar, porque se é uma ameaça à segurança nacional, eu posso te tarifar. E nós tivemos também referências à questão das Big Techs
nas tensões que nós temos tido entre Brasil e Estados Unidos também. Afinal, o Brasil é um mercado super importante para essas empresas e você tem tido aí, inclusive, a atuação do STF nessa seara. Daniel Souza, eu queria falar sobre uma reunião que vai acontecer nos próximos dias e que certamente o mundo vai estar de olho no que vai ser discutido, o que vai ser conversado, porque a China vai receber no seu território uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização, Daniel, que existe desde o ano de 2001 e que tem por objetivo discutir questões relacionadas à segurança. Só para falar aqui quem são os membros, Daniel, para a gente ter uma noção de quem é que certamente vai estar presente, a China, naturalmente, né, que é a anfitriã. A gente vai ter também são integrantes desse grupo a Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão. Entraram depois, mas também são membros Índia, Paquistão e Irã. Esses são os membros. Mas nessa reunião, Daniel, que vai acontecer na China, né, e essa reunião vai acontecer ao longo dos próximos dias, a gente vai ter a presença de mais alguns países que foram convidados. Aí é mais ou menos a exemplo do que os BRICS fazem, por exemplo. Você vai ter uma reunião e alguns países que não são membros dos BRICS são convidados também. Nós temos 3 países que são observadores, Afeganistão, Belarus e Mongólia, e foram convidados como parceiros de diálogo Turquia, Azerbaijão, Egito, Arábia Saudita, Catar, Armênia, entre alguns outros que foram convidados também. Ou seja, Daniel, a gente está falando sobre uma reunião que envolve alguns pesos pesados da política internacional. Estarão presentes lá, aliás, não apenas a representação da China, da Rússia e da Índia, mas sim os líderes máximos. Ou seja, Xi Jinping, naturalmente, vai ser o anfitrião. Narendra Modi irá à China. Aliás, a gente já falou sobre isso aqui em outro momento. Narendra Modi não vai à China há 7 anos. Né? A gente teve algumas tensões grandes ali entre Índia e China na fronteira no ano de 2020. Desde então, Narendra Modi não foi à China, irá agora, e Vladimir Putin também estará presente nessa reunião que vai acontecer no norte da China. Então, naturalmente, Daniel, é um espaço para discutir questões relacionadas à segurança, vai se falar sobre cibersegurança, vai se falar sobre terrorismo. Então, vários assuntos que são próprios, são naturais da Organização de Cooperação de Xangai, mas, obviamente, Daniel, também é um espaço para você discutir o que você espera do mundo. Isso, naturalmente, Daniel, é algo que a China vem fazendo muito. A China, repito, é a anfitriã, né? Então a China, no momento que recebe uma reunião como essa, ela tem um peso bastante grande, que é a ideia de tentar imaginar o que é um mundo meio pós-americano. O que a gente pode imaginar como esse mundo asiático, né? Um mundo que não depende dos Estados Unidos, não depende da Europa Ocidental. Dá para a gente pensar num mundo que não gira em torno dos Estados Unidos. É possível pensar no mundo dessa maneira. Não consegui deixar de pensar, Daniel, eu comentava com você isso aqui em off, né, antes de a gente começar a gravar, que a gente está falando sobre uma reunião que envolve China, Rússia, Índia, Arábia Saudita, né, envolve países que são importantes, né, internacionalmente. A Turquia vai estar lá, o Egito vai estar lá, Catar. E o Brasil não. Porque, afinal de contas, é natural que o Brasil não esteja, tá? A Organização de Cooperação de Xangai, ela é uma organização que fala sobre a Ásia. Ela é uma organização que trata da segurança asiática. Ah, tem o Egito, né, que não é um país asiático. Não é, mas tem ali, tá muito perto, né, Daniel? Você está ali no norte da África, que já está ali voltado para o Oriente Médio. É natural. Você tem a Península do Sinai, né, que está exatamente ali na fronteira, mas o Brasil não está presente. E aí, Daniel, eu lembro de um comentário que a gente já fez aqui, você ressaltou isso aqui várias vezes, que é um risco que o Brasil corre de colocar todos os seus ovos na bandeja, na cesta dos BRICS. Porque os BRICS, eles são sim uma organização, um organismo, um grupo de articulação importante, envolve países importantes, mas sempre existe a possibilidade de os membros dos BRICS acabarem tendo outros interesses, outros fóruns nos quais não necessariamente o Brasil está presente. Então, essa reunião agora, ela chama atenção pelo fato de que você tem uma galera de muito peso pesado ali, em quem o Brasil está apostando muito para conseguir uma reação contra as ações americanas e que não há motivo para o Brasil estar presente. O Brasil não está lá e é natural que não esteja. O que apenas reforça, Daniel, que a estratégia brasileira, ela passa muito por uma diversificação de parcerias, uma diversificação de ações. Os BRICS são importantes? Porra, é óbvio que são importantes.
É óbvio que o Brasil não pode abrir mão dos BRICS, tem que reforçar, é algo importante, mas o Brasil podia estar tendo uma política externa um pouco mais criativa e um pouco mais ativa na busca por outros parceiros, porque os BRICS não necessariamente vão se articular via BRICS. Isso pode acontecer por meio de outros cenários, por meio de outros fóruns, como, por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel. O que você traz hoje? Me conta. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje eu trago empreendedorismo, inovação, boas ideias. Eu quero falar sobre uma startup francesa, a Invite-in, que é uma startup que oferece um aplicativo permitindo que casais vendam convites de casamento para estranhos. Então você vai casar? Por que não convidar estranhos para o seu casamento? A ideia é ajudar a cobrir os custos do casamento, enquanto proporciona uma experiência social única aos convidados pagantes. Os convidados compram ingressos que geralmente oscilam entre 100 e 150 euros e participam de tudo, da cerimônia, da recepção, da festa. Os casais escolhem os convidados com base em perfis e expectativas de comportamento, incluindo código de vestimenta e conduta. Não é bagunça, Tanguy, não é bagunça, de forma alguma. Inclusive, a fundadora, a senhora Katia Lekarski, teve a ideia após perceber que as pessoas poderiam querer participar de casamentos como experiência cultural e social. O serviço ainda está em fase inicial na França, com poucos casamentos realizados até agora, mas atrai interesse de casais jovens entre 25 e 35 anos. Eu fui lá no site, vi lá, o site existe, tem aí uma oportunidade, cara, é empreendedorismo, negócios. Aliás, o pessoal que não conhece, o professor Bagdadi realiza casamentos, então eu acho que ele poderia, inclusive, acoplar esse serviço. Você está me dando ideias, Daniel, você está me dando ideias. Pensarei nisso, hein? Pensarei nisso. Que oportunidade, Tanguy. Você pode oferecer, além da questão da cerimônia, da organização da cerimônia, você pode, oferecer convidados extras, pagantes, como forma de financiar todo o empreendimento. É isso. Não organizo o casamento não, tá? Mas você realiza. Já realizei. Você celebra. De uma forma não religiosa, exatamente. Eu gosto, Daniel Souza, do seu comprometimento com a geleia da Shakira. Entrou no site, foi lá, coletou informações, viu, quer saber se a coisa é verídica, se funciona mesmo, como é que é e tal. Então fica aqui o elogio público a Daniel Souza. Cansado de ser acusado pelo professor Bagdadi de inventar pautas na geleia da Shakira. Mas isso aqui é o olho do dono que engorda o gado. O que fiz hoje? De olho. Peguei o site, colei no WhatsApp do professor Bagdadi, tá aqui, ó. Foi. Antes que você diga que a empresa não existe, que eu inventei, tá aqui o site da empresa. Foi verdade, isso é verdade mesmo. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Vou deixar aqui um convite para o pessoal assistir a aula gratuita que a gente deu agora há pouquinho, tá lá no YouTube do Petit Jornal, e que a gente falou sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil é importante para os Estados Unidos, Daniel Souza? Os Estados Unidos são importantes para o Brasil? É importante o quanto? É importante como? Em que área? Defesa, por exemplo. O Brasil compra armas americanas. Os investimentos que chegam no Brasil são dos Estados Unidos. O comércio brasileiro depende dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos pretendem com o Brasil? Por que o Brasil é o alvo ideal dos Estados Unidos? Tudo isso a gente falou lá na aula do Petit Jornal, que está no YouTube do Petit Jornal. Aliás, uma excelente maneira de você conhecer o nosso projeto de cursos, o petcursos.com.br, um streaming de atualidades, de cursos, de educação, um monte de conteúdo que já está gravado por lá. Você, como aluno, passa a ter acesso automaticamente a todo esse conteúdo, preço acessível, discussões de alto nível. Tenho certeza que você não vai se arrepender, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá para ativar o Pix recorrente, inclusive. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, mas estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.